Isso aí, deputado, mais uma vez, seja muito bem-vindo, a você de casa. Bem-vindo mais uma vez, curta, compartilhe, comente, segue a gente aí nas redes sociais. E, deputado, eu já queria começar com uma pergunta um tanto quanto polêmica, ainda que não seja muito sua área. Nós vivemos um Estado laico, né? Previsto na Constituição. Certo. E tem acontecido muitas intolerâncias religiosas, principalmente em estados como Rio, Bahia, Minas, e pouco tem se falado sobre isso. Recentemente, agora na Baixada Fluminense, uma igreja católica foi proibida de fazer uma procissão porque os traficantes falaram que isso ia contra a religião deles. Ainda que me pareça extremamente paradoxal, né, essa discrepância entre o cara passar o dia inteiro cometendo atos criminosos de noite ali para a igreja. Enfim, mas isso é pauta para outro dia de conversa. Queria saber do senhor, como parlamentar, de que maneira o Estado pode prover a segurança dessas pessoas que estão do lado de cá? Olha, muito boa pergunta, Aníbal. Em primeiro lugar, a gente precisa colocar com muita clareza, como você falou, que a Constituição prevê a liberdade religiosa. Isso. O Estado, eu acho que deve ser laico na sua completude, né? Aqui você tem que ter no Estado pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas de religião de matriz africana, e todos devem ser respeitados. Afinal, todos nós acreditamos em algo, eu defendo muito isso, em algo que possa ser maior do que nós, porque isso também vai nos tornar melhor. Eu acho que o objetivo de qualquer religião é esse. É um caminho para Deus, ou seja, um caminho para algo que nós acreditamos. Seja Deus, se você acredite, eu sou católico, seja os orixás, para quem é de matriz africana, seja qual o caminho que você escolher, é algo que lhe faz melhor. Isso. E a intolerância é a raiva. Jesus Cristo, nem Deus, nem qualquer tipo de entidade espiritual que você acredite, prega o ódio. Exatamente. É algo que nos torna melhor. Então, a primeira coisa, a essas pessoas que praticam a intolerância religiosa é que estão indo contra o que pregam. Porque, acima de tudo, Deus é amor. É isso que eu acredito, é isso que eu creio. Só para você ter uma ideia, uma história pessoal, minha avó era batista, meu avô era espírita, minha mãe é católica e eu sou católico. E se eu fosse odiar alguém por ser de alguma religião, eu tinha que odiar familiares meus. Exatamente. Certo? Então, assim, isso não dá para entender, tá? Afinal, a religião, eu volto a dizer, é um caminho para algo que nós acreditamos, e é sempre importante você ter um foco, algo que a gente crê que é muito maior do que nós. Sim. Então, esse é o primeiro sentido da lei. Sim. O Estado tem que defender. Isso. Afinal, não só a liberdade religiosa, mas a liberdade de expressão. Ali ninguém está ofendendo ninguém, ao contrário, todo mundo está defendendo A sua fé. a sua fé. Então, o Estado tem a obrigação, e eu acho que o caminho, aí vocês são advogados, o caminho da justiça é sempre um bom caminho, além da denúncia à imprensa. Usar a força da imprensa na liberdade de expressão também é um bom caminho. Importante. A única coisa que nós não podemos fazer é ter um estado do ódio. Isso. O Brasil não vai crescer com ódio. Nós não vamos crescer dividido. Então, eu sou contra essa coisa de olho por olho. Está aqui um professor de direito criminal. Olho por olho, dente por dente. Quem tem que aplicar a pena é o Estado. E no final, espiritualmente, a entidade religiosa a que qualquer um está submetido, porque eu acredito que qualquer entidade religiosa não se submete ao ódio. Eu volto a pregar isso. Léo, me perdoe, Aníbal, pegando esse seu gancho, por que hoje no Brasil, nós vimos aí, com certeza você está lá em Brasília, você tem acesso a essas notícias, da propagação de um ódio, não só como o Aníbal falou aqui agora, religioso, mas de uma forma geral, muito assim, bairrismo, clubismo, Nordeste, Sul, um extremismo, né? Demais. Por que nos últimos anos isso tem se exacerbado bastante assim? Olha, eu até no último sábado lá em Ibiquera tive a oportunidade de conversar com o Everaldo Anunciação. Everaldo, para quem não sabe, foi presidente do PT da Bahia durante 13 anos. Então, em tese, nós nem conversaríamos, porque nós estamos aqui na Bahia em campos diametralmente opostos. Sim. Tá? Exatamente. Mas conversava justamente isso, hein, Everaldo? É preciso nós distensionarmos as relações políticas, é preciso nós nos unirmos nas pautas que interessam às pessoas. O Brasil, volto a dizer, não vai crescer dividido. Esse Bavi não é bom para o país. Eleição a gente faz no ano que vem, a partir de julho do ano que vem. A gente faz o debate, faz as disputas e no final a decisão está na mão do eleitor. Perfeito. Mas até lá, o eleitor nos elegeu, a mim como deputado federal, a Jerônimo como governador, a Lula como presidente, para trabalhar pelas pessoas. Então nós temos que desarmar os palanques, dar as mãos. Nós demos as mãos
na Secretaria de Saúde. O que eu estou falando aqui não é da boca para fora, quem testemunhou viu. Eu era da Prefeitura de Salvador, que fazia oposição ao governo do Estado e vice-versa, e nós trabalhamos juntos para salvar a vida das pessoas. Eu acho que esse espírito deve contaminar o país. Eu conversei com todos em Brasília, nós não vamos crescer dessa forma. E outra coisa que vieram, me fizeram essa mesma pergunta, só que de outra forma, você é direita ou esquerda? Eu falei, poxa, eu não sou centrão, veja que na Bahia eu estou há 16 anos na oposição. Eu sou centro, mas vocês não me dão nem a opção de ser aquilo que eu quero. O que eu considero... É um extremo ou é outro? Ou é outro, eu não posso nem ser o que quero. Esse pronunciamento eu fiz, depois envio a vocês, dizendo que estava tanta direita e esquerda que o centro não tinha mais oportunidade. E volto a dizer, nós não estamos nos referindo a centrão, a estar em troca de cargos, mas um posicionamento político que acredita que o desenvolvimento econômico pode ser casado com o desenvolvimento social, que pode ser equilibrado. Eu acredito muito hoje na democracia cristã espanhola, né, em termos de ideologia. E é uma ideologia no meio do caminho. Nem é de direita, nem é de esquerda. Volto a dizer, isso não quer dizer que nós sejamos centrão. Por exemplo, eu fui oposição ao governo de Jair Bolsonaro, fui oposição ao governo de Rui Costa, mas isso não me impediu de, como secretário de saúde, conversar com Taish, com Marcelo Queiroga, com Eduardo Pazuello, para fazer o trabalho. Transformei essas pessoas até em meus amigos. Fábio Vilas Boas, Tereza Paim, Adélia, eu sempre brinco, só para fazer uma brincadeira aqui, pra gente descontrair, que a gente tá no meio de estudantes, senão a gente perde a audiência. É verdade. Aí veja, eu passei como ministro por Mandetta, Taish, Eduardo Pazuello e Queiroga. Secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, estou falando do Estado, Fábio Vilas Boas, Tereza Paim, quero mandar um abraço e beijo no coração de todos foram fundamentais nessa caminhada, Tereza Paim e Adélia. Mas na Secretaria de Saúde de Salvador, do início ao fim da pandemia, só restou papai, é tipo Highlander. É verdade. E diga-se por sinal... Eu fui falar com minha mãe, né? Olha, mãe, tô indo ali agora e tal, vou numa entrevista com um deputado, assim, eu falei o nome, né? Associou muito bem, ela não é tão ligada à política assim. Léo Prates, quem é Léo Prates? Eu falei, mãe, lembra do secretário de saúde que estava trabalhando incansavelmente, todos os dias estava ali na televisão prestando serviços, explicando às pessoas o que poderiam ser feito, quais eram as ações e tal. Ela falou, mentira, você vai falar... Quando eu associei a sua figura, a figura do Highlander da pandemia, ela lembrou na hora, ficou super orgulhosa. Então, realmente, deputado, você foi um Highlander pra gente aí. O Rafa, o homem se vestiu de agente de endemias, se vestiu de operador do SAMU. O homem só faltou... Irmão, eu sou curioso... Não, vacinar não. Eu entendo do sistema, eu não entendo de saúde. Saúde quem entende são os profissionais de saúde que merecem essas homenagens que vocês estão fazendo. Mas assim, eu sou muito curioso, sim, né? Então, eu gosto de olhar as coisas e de aprender. Então, eu fui dentro de ambulância do SAMU, eu fui em carro de agente de endemia para ver o trabalho. E aquilo acabou trazendo um efeito que eu não previa, que é o motivacional. Isso. Então, todo o setor, secretário, você tem que tirar um dia pra gente. Aí eu ia lá, via o trabalho. Então, foi uma experiência como ser humano que eu recomendaria. Difícil do ponto de vista pessoal, mas que eu recomendaria porque, assim, eu pude aprender muito, inclusive sobre liderança. Eu acredito que na prática essa é a função do parlamentar, essa é a função do político. Quando a população elege, não é simplesmente para estar ganhando todas as bolsas que os parlamentares ganham, é para estar na rua. Exercendo a mão na massa. A mão na massa. A gente não coloca ninguém lá em Brasília simplesmente para poder embelezar o Congresso. Não. É para meter a mão na massa assim como o senhor. Apesar que eu posso dizer, aí vocês vão me permitir a brincadeira. Lógico. Que Salvador embelezou o Congresso. Salvador me deu 88 mil votos. Deputado, eu vi entrevista. Ele me deu a deixa, eu não ia perder a bola levantada. Eu não ia perder a bola levantada. Não tenho dúvida. Isso minha assessoria tá me esculhambando lá do outro lado. Né?